Ela foi pioneira na questão de gênero numa época em que isso não gerava nem ódio nem lacração na internet. Ela alcançou o topo da cadeia alimentar na vida acadêmica e intelectual em um período em que isso era completamente raro às mulheres. Não satisfeita em ser uma mulher de destaque, ela quis também dar destaque a todas as mulheres e também a todos os homens, problematizando os papéis dos diferentes gêneros do ponto de vista sociológico, antropológico. A nossa bola da vez aqui é a antropóloga americana Margaret Mead, que desencadeou uma série de estudos muito frutíferos ao longo do século XX. Pois é, vamos falar dela? Muito prazer, eu sou Otúlio Augustus, sociólogo e professor, e convido você, minha caríssima, você, meu caríssimo, a ser parte aqui dessa conversa. Se inscrevendo nesse canal, dando aquela força aqui no vídeo, se você gostar, e deixando suas impressões aqui nos comentários. No tempo da Margaret Mead, o papel do homem era o de ser o provedor do lar, e o da mulher, o de cuidar da casa e dos filhos, zelando pela família. Ela já tinha severas desconfianças de que essa é uma imposição cultural, muito mais forjada por questões sociais e culturais do que por questões naturais. Ela foi uma antropóloga que nasceu em 1901 e morreu em 1978, nascida na Filadélfia, ali na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ela era filha de um professor universitário e de uma socióloga, né? Mostrando que a fruta nunca cai muito longe do pé, né? Ela teve 4 casamentos, imagine você, todos eles com antropólogos e uma antropóloga, né? E a filha dela também foi antropóloga, né? E você aí pensando que é só você que tinha o dedo podre. Né? Pois é, e ela foi uma intelectual de muito destaque, ela foi chefe do Museu de História Natural em Nova York, ela lecionou em muitas universidades americanas e ela fez seu doutorado na Universidade de Colômbia com Franz Boas, que foi o grande patrono da chamada escola culturalista na antropologia, né? Ela teve o seu trabalho muito influenciado pelo Boas. Boas, aliás, que andou influenciando alguns brasileiros muito notáveis, né? Com destaque aí para o Gilberto Freire, que, muito imbuído das ideias do Boas, escreveu Casa Grande e Senzala, que é um dos livros brasileiros mais importantes de todos os tempos. Pois bem, e a Margaret Mead, ela estava convencida de que esses papéis sociais dos homens e das mulheres são socialmente construídos. E imbuída, então, desse propósito, dessa ideia, ela foi estudar muitas sociedades na Ásia, sobretudo em Papua Nova Guiné. Quando ela sentou praça ali na ilha de Tau, ela estudou alguns povos e chegou à conclusão de que os comportamentos sociais eles são punidos ou encorajados a serem conformados nas interpretações dominantes sobre o que deve ser o papel sexual, né, do homem e da mulher, né, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista de atuação na vida social, né. Ela foi estudar 3 tribos específicas em Papua Nova Guiné, e esses estudos acabaram questionando, desafiando muitos desses padrões convencionais até então estabelecidos. Primeiro ela estudou os Arapesh e chegou à conclusão de que os homens e as mulheres nessa sociedade eram igualmente, abre aspas, gentis, disponíveis e cooperativos. Né, com todos eles com traços que são mais atribuídos às mulheres, né, traços mais femininos aí de comportamento, né? Eu duvido que você tenha usado esses 3 adjetivos, gentis, disponíveis e cooperativos, para definir sequer 10% dos homens que você conhece, né? Depois ela foi estudando os Mungumores e ela chegou à conclusão de que nessas sociedades as mulheres são mais violentas, são mais tipicamente violentas do que os homens. Ou seja, as mulheres têm traços comportamentais que são mais tidos como próprios do universo masculino, né? Vamos ter ciência aqui que ela está produzindo esses trabalhos aí na década de 20 e de 30 do século passado, cerca de 100 anos atrás, né? Então, os padrões, as definições aí do que era mais típico do universo masculino e feminino eram ainda mais rígidos do que são hoje, ou bastante mais rígidos do que são hoje, né?
Por fim, ela vai estudar a sociedade Chambuli e ela vai chegar à conclusão de que nesse grupo as mulheres são as dominantes, as mulheres dominam os homens e têm um papel mais preponderante nas sociedades. Esses 3 exemplos ajudam a conformar a visão dela de que os papéis sociais, de que o conceito de gênero, ele é socialmente construído. Ou seja, a ideia de gênero, ela depende muito das condições sociohistóricas, ela é conformada pelas questões culturais, ou seja, ela não provém de uma diferenciação biológica básica, né? A diferenciação entre os sexos não é necessariamente definidora da diferenciação dos papéis sociais, né? Isso acaba sendo um fundamento para a chamada revolução sexual que vai acontecer ali a partir dos anos 60, no momento em que a Margaret Mead vai ser resgatada, né, os seus estudos vão ser resgatados e ela vai se tornar aí talvez uma líder informal, intelectual por trás de muitos desses movimentos de emancipação e de igualdade, luta por igualdade feminina, né? Esses estudos de formas relacionais não convencionais, né, um pouco distantes dos padrões ocidentais, vão desencadear uma série de estudos e um debate muito profundo na antropologia. Ela foi uma intelectual muito ativa, escreveu cerca de uns 20 livros, o mais famoso deles é o Sexo e Temperamento, lidando um pouco com essas questões, que é de 1935, mas por fim da sua vida ela acabou tendo um papel de muito destaque, escrevendo para muitas publicações não especializadas, dando muitas palestras, aparecendo na TV, dando muitas conferências, sendo uma intelectual pública que acabou levando essas questões, essas discussões para o grande público, né? Saindo um pouco desse ambiente estritamente acadêmico. Ela foi uma personagem muitíssimo importante num momento em que a antropologia teve um certo destaque ocupado pelas mulheres, né? Primeiro pela Ruth Benedict, que também foi aluna do Franz Boas, e depois por ela, Margaret Mead. Leia Margaret Mead e se delicie, ela escreveu muita coisa bastante interessante. Se você conhecer um pouco mais, entender um pouco mais do trabalho dela, não deixe de dar um like aqui nesse vídeo, de aparecer aqui por uma conversa futura. Fico por aqui, abraço e até a próxima.